Nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre um tema bastante polêmico. Vamos falar a respeito das cotas. Existem pessoas que são favoráveis às cotas, outros são contrários às cotas, acham que a cota é uma benesse e que esse dia eu estive lendo, doutor Aleixo, um comentário de uma pessoa bem conceituada no seio da sociedade, que dizia que em razão de tantas cotas que existem, cota para negro, cota para índio, cota para deficiente, que ele também ia reivindicar cotas para ele, porque ele estava se sentindo discriminado. Então eu queria conversar um pouco a respeito de cotas, para prestar assim, eu sei que o senhor é favorável às cotas, mas tem uma visão diferenciada a respeito de como é utilizada essas cotas pelas pessoas que têm direito a elas, para que a sociedade nossa possa pensar diferente, ou pelo menos conversar mais de forma diferente a respeito das cotas. Eu admito as cotas não com uma visão paternalista ou assistencialista, não, absolutamente. Muito menos com a visão do coitadismo, né? Olha, negros, mulheres, índios, portadores de deficiência, enfim, quaisquer segmentos que sejam beneficiários de cota não devem ser vistos como coitados. A cota é uma medida transitória de compensação de desigualdades históricas experimentadas por esses segmentos populacionais, destinados a colocar esses segmentos populacionais num padrão de dignidade mínimo indispensável à vida da nação. Enfim, em todos os países que admitem as cotas, aqui no Brasil, em todos os países que admitem as cotas, essa é a ideia central que preside as cotas como instrumento de elevação do nível de igualdade. Hoje, doutor Aleixo, nós temos uma mulher na presidência da República, pela primeira vez no Brasil. A mulher, ela faz parte de um segmento de minorias. E até um tempinho atrás aí, nós não víamos as mulheres ocupando postos de destaque em nenhum segmento. Ao que o senhor acredita essa possibilidade da ascensão da mulher à presidência da República no nosso país? Uma série de fatores. O principal deles é a luta da mulher. A luta organizada do movimento feminino no mundo sensibilizou, sobretudo a mulher, da necessidade de lutar e preparar-se intelectualmente para ascender a essas posições. Isso não se deu gratuitamente, isso não se deu sem luta. Se deu, inclusive, com cotas. A Lei 9.504 de 97, que é uma lei de natureza eleitoral, só me engano, no seu artigo 10º, no artigo 4º, 10º, parágrafo 4º, isso não importa agora. Mas é esta lei que estabeleceu na sua primeira versão um quantitativo mínimo de 30% das vagas das candidaturas nas eleições proporcionais. Por que isso? É a cota que existe aí na legislação brasileira a favor das mulheres. Porque nós machistas, os homens brasileiros, somos por cultura machista, não permitíamos que as mulheres se candidatassem. Não explicitava isso, mas às vezes escondidas manobravam as convenções partidárias, de modo que as mulheres não tinham oportunidade de se candidatar. Por isso, essas exceções aparecem. Marisa Serrano, que foi uma senadora respeitável desse estado, e aparecem algumas deputadas, algumas prefeitas, mas ainda vista como exceção, como a nossa presidente da República. Agora temos a nossa presidente da Petrobras, que por sinal é uma ex-catadora de papel e que hoje administra um patrimônio de 225 bilhões de reais. Tudo isso são sintomas da ascensão social e econômica da mulher, do empoderamento da mulher. E isso se faz de uma maneira tardia, mas auspiciosa. Ainda bem que está acontecendo. Doutor Aleixo,
A Constituição Federal, no seu artigo 5º, nos diz que somos todos iguais perante a lei. Então é uma lei que é uma carta, a maior lei do nosso país, que iguala todos os brasileiros. E eu perguntaria para o senhor, as cotas, elas não seriam inconstitucionais? Absolutamente não. As cotas encontram apoio na própria Constituição, que algumas pessoas supõem que está sendo ferida, sobretudo no princípio constitucional da igualdade. Pelo contrário, as cotas são um instrumento que a serviço do princípio da igualdade. É difícil, num curto espaço de tempo, abordar um tema um pouco complexo, que é essa questão de explicar a diferença entre igualdade formal, que está previsto no artigo 5º da Constituição, e a igualdade material, que está previsto no artigo 3º, incisos 1, 2 e 4 da Constituição Federal. O que eu estou querendo dizer com isso? O artigo 5º diz assim: todos são iguais perante a lei. E o artigo 1º diz assim, um dos seus incisos, salvo engano, inciso 2º, que diz que é um dos princípios que a Carta Magna, a Constituição, preserva da dignidade da pessoa humana. E depois, lá no artigo 3º, diz que cabe ao Estado promover ações destinadas a sanar as injustiças sociais e promover a solidariedade humana. As cotas nada mais fazem do que isso. As cotas de quaisquer ações afirmativas. Vou dar um exemplo que não é especificamente de ação afirmativa. O Bolsa Família não é um programa social que visa compensar a extrema pobreza? E ele não trata de maneira desigual os seres humanos? Por quê? Porque o Bolsa Família não se destina a todos os brasileiros. Se destina somente àqueles que têm um padrão de pobreza incompreensível que precisa ser compensado com o Bolsa Família. Então, não fere o princípio da igualdade. Pelo contrário, procura ajudar para que o princípio da igualdade se realize materialmente. Este é o aspecto que precisa ser enfatizado. Mas essa medida compensatória da cota, ela não vai fazer com que nós tenhamos profissionais formados com nível de qualidade profissional aquém do desejado? Ela não diminuiria essa capacidade de desenvolver um trabalho a um determinado padrão? Essa cota não vai fazer com que isso aconteça? De maneira alguma. A cota é só um instrumento de compensação de desigualação histórica acumulada por alguns segmentos. Veja o caso da Valquíria, por exemplo, que nós acabamos de falar aqui agora há pouco, que foi uma gari indígena que entrou na Universidade Federal. Então, ela acumulou, como negros, índios do modo geral, portadores de deficiência, e mulheres acumulam desvantagens históricas, pobreza de várias gerações, dificuldade de alimentação, dificuldade de escolaridade de baixa qualidade, etc. Então, essas pessoas são compensadas na entrada na universidade. Mas a universidade, em momento algum, baixa o seu nível de ensino para ficar no nível dessas pessoas. Tanto é que, historicamente, posso citar o UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A UERJ foi a universidade pioneira na adoção das cotas. E os alunos cotistas têm ali uma performance invejável.
Parece que eles receberam as cotas como um desafio ou aprimoramento intelectual. E não há em nenhuma universidade brasileira, na UERJ, na UNB e outras tantas universidades federais que adotam as cotas. Não há nenhuma medida de facilitação para esses alunos oriundos das cotas. Uma vez na universidade, estão sujeitos aos mesmos padrões rígidos que são cumpridos no processo de ensino-aprendizagem. De modo que não há nenhuma alteração na grade de ensino para o aluno cotista. Absolutamente. Tanto é que os profissionais oriundos das cotas, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja na Índia, eles são pessoas de qualificação igual, às vezes melhor. Não há isso. Algumas pessoas continuam com essa argumentação de que as cotas ferem o princípio da igualdade. Um aluno tirou 9 e não entrou porque um cotista tirou 8 e acabou entrando. Mas todas as medidas na vida têm uma relação custo-benefício. Todas as medidas. Então, o benefício desta providência que privilegia um que tinha nota menor, este é um custo, porque à primeira vista assusta, fere o princípio da igualdade. Como o senhor viu a ascensão do Joaquim Barbosa ao Supremo Tribunal Federal? Ele ascendeu a ministro do Supremo por meio da cota. De uma certa forma, sim, porque o presidente Lula teve a clarividência de entender essa coisa óbvia que nunca existira na história do país, e agora eu estou até fazendo uma blague porque era um costume do presidente usar essa expressão, mas aí é uma verdade, nunca existira neste país um membro do Supremo Tribunal Federal negro. Um país onde 50%, mais que 50% da população brasileira é negra. E num conjunto de nomes que foram submetidos ao então presidente Lula, constava o nome do ministro Joaquim Barbosa. E ele escolheu com esse argumento: é a oportunidade de mandar um negro para o Supremo Tribunal Federal. E não mandou uma pessoa qualquer. Joaquim Barbosa é procurador da República, que é uma das carreiras de ascensão mais difíceis nesse país, os concursos mais difíceis nesse país. Joaquim Barbosa é doutor pela Sorbonne, em Paris, e ali defendeu a sua tese em francês. Joaquim Barbosa foi professor convidado nos Estados Unidos durante 2 anos por universidades americanas. Ali ficou 2 anos escrevendo um maravilhoso trabalho jurídico, pioneiro no Brasil, que se chama Ações Afirmativas e o Princípio Constitucional da Igualdade, da editora Malheiros. Escreveu em inglês esse trabalho jurídico. Joaquim Barbosa é fluente em alemão. Então, um homem preparado. Então, não foi escolhido. Foi escolhido dentro de uma visão de cota pelo Lula, embora não exista lei que estabeleça cota para o Supremo, e está abrilhantando o Supremo Tribunal Federal com a sua capacidade e resgatando essa dívida que a nação tinha e tem para com o segmento populacional negro, que é negar representatividade em esferas de poder. Doutor Aleixo, muito obrigada pela sua entrevista, foi esclarecedora. Eu vejo, a leitura que eu faço dessa entrevista é que nós devemos sim ouvir mais e estudar mais sobre tantas desigualdades que o nosso país tem, para que nós possamos viver mais em harmonia e numa sociedade mais igual. Porque quando vivemos numa sociedade igual, vivemos protegidos, sem crimes, sem desavenças, e vamos conseguir assim ter uma vida de maior tranquilidade. Muito obrigada. Prazer estar aqui, Rachel.
Versage Casa de Som Profissional. Orçamento sem compromisso. Rua Orfeu Baís, 410, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Telefone 3383-1217 ou www.versage.com.br. Versage, a Casa do Som.